Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. Galera, como eu já disse pra vocês, eu vou começar a trazer animes shonens aqui pro canal, né? E um dos inscritos acabou me indicando esse anime, né? Ou melhor, esse mangá, né? Doraron, acho que é assim que se pronuncia. É um mundo onde alguns monstros, né, chamado Mononoke, acabaram aparecendo. E temos um protagonista chamado Dora Sasaki, né, que fez uma promessa para sua mãe que ele se tornaria um grande espadachim para poder derrotar esses monstros. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre essa obra, até porque nós não temos muitas informações, mas eu vou começar a trazer os reviews aqui para o canal. Já tem 2 capítulos, né? Lançou o primeiro capítulo e na semana passada lançou o capítulo 2. Então eu vou fazer o reviews do capítulo 1 aqui e provavelmente na semana que vem eu vou estar fazendo reviews do capítulo 2 e aí por diante quando for lançando os capítulos. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou continuar trazendo os romances aqui no canal, mas eu vou começar a encaixar os shonens aqui porque eu quero muito que o canal cresça e quero também poder estar trazendo outras eu não sei falar essa palavra, diversividade. Eu não sei falar essa palavra. Enfim, trazendo outros tipos de gêneros aqui de mangá pro canal, tá bom? Mas então continuar aqui com esse vídeo, ó, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias, você deixando na descrição do vídeo, site, Facebook, Instagram, então me segue lá, já é? Então, sem mais enrolação, bora começar a acompanhar essa obra. Cerca de 50 anos atrás, estranhos monstros chamados Mononoke começaram a aparecer e atacar os humanos. No ano passado, eles mataram um total de 4.049 pessoas em todo o país. Nas grandes cidades ocorre um ataque a cada 3 dias em média. Esse capítulo começa com o protagonista ali em um cemitério e ele acaba dizendo, né, que foi enviado para casa por conta de briga, foi suspenso por conta de briga, quase foi expulso por conta de briga e que ele teve bastante problemas, mas que ele conseguiu se formar no ensino médio, assim como ele prometeu para a mãe dele. Nós descobrimos então que a mãe dele acabou morrendo e ele está ali no túmulo da sua mãe mostrando o seu diploma. Ele acaba falando que trouxe uma foto do galã coreano dela favorita e que trouxe a comida dela também favorita e que aposta que isso deixa ela bastante feliz e que o plano dele é se tornar um verdadeiro samurai de primeira e que agora finalmente ela pode ter orgulho dele. Ele então acaba falando que demorou bastante e nesse exato momento um gato acaba passando e pegando a comida que ele trouxe para sua mãe, né? E ele acaba segurando esse gato e percebendo que o gato estava grávido, né? Que era uma gatinha que estava esperando filhotinhos ou já tinha dado os filhotinhos. Ele então acaba deixando a gatinha aí com a comida e diz que espera que os filhotinhos dela cresçam bem. Na cena seguinte nós vemos a cidade portuária de Shibuzen, desculpa galera se eu errar na pronúncia, né? Nós vemos então que o Mononoke está carregando uma criança e os moradores ficam bastante assustados, né? Nesse exato momento um samurai acaba aparecendo, né, e cortando esse monstro no meio e assim salvando a criança, né? Nós vemos que isso leva a galera à loucura, né, dizendo que os samurais são demais, né, que os samurais da força Izanagi são verdadeiros heróis. Essa menina que é samurai acaba batendo no peito e dizendo para confiar a paz e a segurança da cidade dela. Nós descobrimos então que a Força Izanagi é uma unidade de combate especial anti-Mononoke e os guerreiros que empunham espadas encarregados de eliminar os Mononokes são chamados de samurais e graças a eles que as cidades permanecem tranquilas e seguras. Nós vemos que o Dora Sasaki, né, que é o protagonista, acaba ficando bastante empolgado e dizendo que ela é uma colega competente. Na imagem seguinte ele acaba indo para poder fazer o teste para poder se tornar um samurai e nós vemos que ele acaba recebendo a triste notícia que ele acabou falhando. Ele então coloca a mão no queixo e diz que isso é bastante estranho. E o que o supervisor tinha acabado de dizer provavelmente é uma piada, né? Já que é impossível alguém ser rejeitado apenas por fazer um exame de sangue, né? Esse supervisor acaba dizendo que ele não está brincando e que é sério que ele foi rejeitado. Ele então acaba explicando, dizendo que eles pegam um pouquinho do sangue dos voluntários e mistura com um composto especial, né, para poder medir o nível de energia sobrenatural, já que os Mononokes só podem ser derrotados por um ataque imbuído de energia sobrenatural e que exige um certo nível de energia sobrenatural para poder fazer funcionar, né, para poder se tornar um samurai. E ele acaba dizendo que o nível de energia espiritual do Sasaki é 0, que ele não tem nenhum tipo de poder sobrenatural e por isso que ele nunca poderá se tornar um samurai. O Sasaki não se deixa abalar, né, acaba se levantando e mostrando seu músculo e
dizendo que olha só o meu Mukki, né, olha só o Sharp do pai, e que ele nunca perdeu uma luta, né, e que provavelmente ele não iria ser derrotado pelo Mononoke. Nesse exato momento, um grandalhão acaba empurrando ele, né, e mandando ele chegar para lá e chamando ele de Varapau, né. Nós vemos que esse cara acabou cortando a fila, deixando todos os outros voluntários bastante indignados. Esse cara então acaba levantando seus músculos e falando se alguém ali tem algum problema com ele. Ele não se importa de lutar contra eles e acaba perguntando se tem alguém ali que quer lutar contra um campeão mundial das artes marciais. Nesse exato momento, Sasaki acaba segurando no braço desse cara e começa a arrastar ele. E aí nós vemos que o Sasaki é muito forte fisicamente. O Sasaki então acaba virando para esse grandalhão e dizendo que se ele quer ser um samurai e servir a sociedade, ele pode começar respeitando as outras pessoas, né? E acaba puxando ele para o final da fila e dizendo que vai entrar na fila novamente para refazer o exame de sangue. E esse cara que acaba realizando os testes sanguíneos acaba dizendo para ele que a mesma pessoa não pode ser testada 2 vezes. Isso acaba deixando ele bastante cabisbaixo, né? E nós vemos que ele está bem triste. Ele então acaba vendo uma torre, né, onde houve um ataque recentemente de um Mononoke, e diz que é o símbolo de uma cidade pacata, totalmente destruída. Ele então acaba dizendo que ver isso nem assusta ele mais, né, e que ser bom de briga nem é mais o suficiente para poder ser um samurai, para poder derrotar os Mononoke. Ele então acaba lembrando de uma conversa que ele teve com a mãe, né, no dia que ele decidiu se tornar um samurai. Ele vira para a mãe dele e diz que quer se tornar um samurai, já que ele não é bom na escola e provavelmente ele nunca irá se formar, mas que ele é muito bom brigando, né, uma pessoa muito boa de luta. A mãe dele fica super empolgada e acaba dizendo que isso é realmente uma boa ideia. Ele fica então bastante surpreso, né, porque ele não esperaria a reação da mãe desse jeito, né? Talvez a mãe poderia brigar com ele, chamar ele de maluco, já que ele quer se meter em briga contra esses monstros sobrenaturais. A mãe dele então acaba dizendo que ele sempre foi um verdadeiro encrenqueiro e como um samurai ele poderá ajudar a proteger as pessoas, mas que é melhor ele se formar no ensino médio. Na página seguinte acaba voltando para o presente momento e ele acaba dizendo que ela parecia bastante feliz porque queria que ele se tornasse um samurai. Então ele acaba lembrando das palavras daquele homem, né, dizendo que ele nunca se tornaria um samurai. Nesse exato momento ele acaba olhando para a torre e ouve alguém dizendo, né, que você não vai fugir, e acaba se perguntando o que está acontecendo. Ele olha então para cima daquele prédio e vê uma garotinha correndo. Ele então, com toda a velocidade e vontade, acaba partindo em direção àquele prédio. Ele acaba arrebentando o portão da frente e subindo as escadas com tudo. Ele então vê a garotinha pedindo por socorro, né? Ele então acaba socorrendo ela e perguntando se está tudo bem. E nesse exato momento uma voz acaba dizendo: minha pequena doçurinha. A garotinha então começa a chorar mais ainda e diz que há um Mononoke lá em cima. Ele então acaba perguntando se isso é realmente sério e diz que ela precisa sair daqui. A garotinha então acaba apontando para cima e diz que o salvador dela ainda está lá em cima. Ele diz então que ok e que vai lá tentar salvar ele. Quando ele chega lá em cima, ele vê um Mononoke lutando contra outro Mononoke. Então acaba dizendo que não tem ninguém ali, que isso está vendo um macaco Mononoke e uma cobra que provavelmente também é Mononoke. Essa cobrinha acaba dizendo que não vai deixar esse macaco Mononoke fazer as coisas ruins, né? Esse macaco Mononoke acaba pegando ela e dizendo que ela não cheira sangue e que provavelmente ela nunca comeu carne humana. Ele então acaba lançando essa cobrinha longe e dizendo que ela não vai impedir dele comer os seres humanos. Essa cobrinha então acaba caindo do lado do Sasaki e mandando ele correr, dizendo que aquele macaco Mononoke vai comer ele. Ele fica bastante impressionado, né, já que essa cobrinha acaba mudando de formas. Essa cobrinha então acaba dizendo que vai fazer tudo que tiver ao alcance dela para poder impedir aquele Mononoke macaco. O Sasaki acaba perguntando se foi ela que salvou aquele garoto. A cobrinha então acaba dizendo que sim. O Sasaki fica bastante impressionado, porque ele não acredita que o Mononoke acabou salvando um ser humano, já que a visão que ele tinha sobre os Mononoke era que são seres malignos, né, que matavam seres humanos. Esse macaco Mononoke acaba chegando e acaba vendo o Sasaki, né, e querendo devorar ele. Essa cobrinha então acaba mordendo o pé daquele
macaco Mononoke, né? E acaba mandando o Sasaki sair correndo. O Sasaki então acaba agarrando aquela cobrinha, né? E ela fica desesperada perguntando o que ele está fazendo e que aquele Mononoke é muito forte, muito perigoso e que vai matar ela. O Sasaki então acaba respondendo dizendo que ele não quer fazer isso, mas que ele tinha salvado aquele pirralhinho, então ele não podia simplesmente deixar ele morrer, e acaba questionando ele o porquê que ele tinha salvado um ser humano. Essa cobrinha então acaba dizendo que ela quer fazer do mundo um lugar gentil, aonde ninguém venha se machucar mais. Ela continua dizendo que aquele Mononoke, né, esse Mononoke com cara de macaco, é tão poderoso que outro Mononoke acaba servindo a ele e que os lacaios dele acabam sequestrando as crianças e trazendo para ele comer, e que ele não aguentava mais ver isso. Isso acaba mexendo bastante com o protagonista, e ele acaba dizendo que os ideais desse idiota acabam fazendo ele lembrar das palavras da mãe dele quando ele era criança. Ele então acaba lembrando novamente de quando era criança, né? Ele chegando em casa dizendo que ia derrotar todos os caras maus. A mãe dele então acaba perguntando de onde veio essa ideia. Ele acaba dizendo que o pai dele acabou morrendo e que ela tinha ficado bastante triste, né? E que ela chorou muito. Ela então acaba apontando para ele e diz que ele chorou também todos os dias. Ele acaba dizendo que tanto faz isso, e é por isso que ele quer fazer do mundo um lugar feliz, aonde ninguém chorasse. Nós vemos que a mãe dele acaba dando um sorrisão para ele e dizendo que está contando com ele. Voltando pro presente, nós vemos ele socando a sua cabeça, mandando essas memórias irem embora, e aquele Mononoke que está nos braços dele acaba perguntando o que ele está fazendo. Nós vemos então ele se lembrando, né, do momento que ele estava ali no túmulo falando com sua mãe, e que ele diz que não se importa e que todos os Mononokes são maus. Nesse exato momento, aquele macaco Mononoke acaba achando eles e chegando bem pertinho deles dois e acaba dando um golpe neles. Só que aquele Mononoke cobrinha que estava no braço dele acaba absorvendo todo o impacto, né, mudando de forma como se fosse um travesseiro, uma espuma. O Sasaki então acaba percebendo que ele chegou perto de uma escola, e nós vemos que esse Mononoke macaco fica bastante interessado, já que ali tem bastante criança. O Sasaki então percebe que ele não pode fugir agora. Se ele fugir, aquele Mononoke macaco vai comer todas aquelas crianças. Mononoke então acaba partindo para cima deles e diz que ele não está mais interessado no Sasaki. Ele então acaba desferindo um soco dentro da cara do Sasaki e jogando ele longe. Nesse exato momento ele acaba lembrando das palavras daquele homem que acabou fazendo o teste de sangue nele, dizendo que ele nunca poderia se tornar um samurai porque o nível de energia dele era 0. Ele então acaba lembrando do apelido fofo que a mãe dele tinha dado a ele, né, chamando ele de samurai do alho puro. Ele então acaba percebendo que as marcas de mordida daquele Mononoke cobrinha ainda estão nos pés daquele Mononoke macaco. O Mononoke cobrinha acaba perguntando se está tudo bem com o Sasaki e que sente muito não poder ter ido proteger ele, pois já que ele não consegue se mover mais. O Sasaki acaba dizendo que ele é muito gentil e que é meio nojento também, e acaba lembrando das palavras que ele tem dentro de si, né, que Mononokes são maus, né, e que ele despreza os Mononokes do fundo do coração, e que provavelmente, né, esse ódio pelos Mononokes é porque a mãe dele deve ter sido morta por um Mononoke, e acaba dizendo que esse cara é diferente e que ele precisa da ajuda dele, e que se eles trabalharem juntos, esse Mononoke cobrinha acaba dizendo, né, trabalhar junto, e que eles podem sim trabalhar junto para tornar o mundo mais feliz. O Sasaki então acaba levantando todo determinado e dizendo que sim, que eles podem trabalhar juntos. Nesse exato momento, aquele Mononoke macaco acaba começando a atacar as crianças e acaba agarrando duas delas e diz que é melhor ele devorar as crianças antes que os samurais chegam. No momento então que ele iria comer as crianças, os dois braços deles são cortados, e nós vemos que o Sasaki acaba chegando com uma baita espada gigante. O Mononoke macaco fica desesperado e o Sasaki fica bastante impressionado, né, já que aquele poder sobrenatural é de um Mononoke. Mas então acabamos descobrindo que aquele Mononoke cobrinha acabou se tornando naquela espada, e ele diz que tudo é graças à força incrível que o Sasaki tem e que ele nunca poderia cortar um Mononoke daquele nível sozinho. O Mononoke
macaco acaba regenerando seus braços e dizendo que incrível mesmo são os braços de energia dele. O Sasaki acaba tendo um mau pressentimento e a cobrinha Mononoke acaba dizendo que eles podem derrotar e que ele acredita no Sasaki. O Sasaki então acaba dando aquele sorriso de confiança e perguntando se realmente ele acha isso. O Mononoke macaco acaba partindo para cima dele para poder destruir o Sasaki. O Sasaki então, com o rosto todo determinado, acaba assumindo uma postura de luta e também dizendo que acredita naquele cobrinha Mononoke. Ele então acaba partindo para cima daquele Mononoke macaco e cortando ele ao meio e espalhando sangue e restos de Mononoke para tudo quanto é lado. Nesse exato momento, o Sasaki acaba lembrando das palavras da mãe dele novamente, aonde ela disse que um grupo de pais foi até o trabalho dela reclamar, né, dizendo que o filho dela tinha batido nos filhos dele. Nós vemos que o Sasaki fica todo desesperado e acaba pedindo desculpa. Ela então acaba dizendo que também houve outros casais que vieram agradecer, que disseram que o filho dela tinha protegido o filho deles de sofrer bullying e que ele lutou contra 10 crianças para poder proteger aquele garoto. Ela toda empolgada diz que o filho dela é muito incrível. Nós vemos então o Sasaki ali no chão dizendo que ele não se tornou um samurai e que ele pediu ajuda a um Mononoke. Enquanto isso, as cinzas, né, o pedaço daquele Mononoke macaco se desfazia. Ele continua dizendo que talvez ele esteja deixando a mãe dele um pouquinho orgulhosa. Ele então acaba virando para o Mononoke cobrinha e perguntando, né, se ele tem algum nome. O Mononoke cobrinha acaba dizendo que sim e que o nome dele é Kusanagi e acaba perguntando qual é o nome do Sasaki. O Sasaki então acaba respondendo dizendo que o nome dele é Dora e agradece, né, o Kusanagi dizendo que ele salvou a vida dele. O Kusanagi acaba dizendo que não e que ele que tem que agradecer ao Dora. Nesse exato momento a barriga do Sasaki acaba roncando dizendo que ele está faminto. Ele então acaba virando com aquele olhar mortal pro Kusanagi e acaba perguntando se ele também come gente. O Kusanagi fica super desesperado dizendo que não e que ele se recusa a comer pessoas. O Sasaki fica bastante intrigado, né, e pergunta o que ele come afinal. Ele então acaba dizendo que ele come ervas daninhas e essas coisas. O Sasaki então pergunta se ele é um herbívoro. Ele acaba dizendo que na verdade não, mas que ele prefere comer essas coisas. Ele então acaba chamando o Kusanagi para poder comer e que ele conhece um lugar bastante bom. E nós vemos o Sasaki levando o Kusanagi para poder comer, né? O Kusanagi acaba dizendo que ele tem que tomar cuidado, senão ele vai assustar as pessoas, já que ele é um Mononoke. Na cena seguinte nós vemos que os samurais acabaram chegando, né? Mas especificamente aquela primeira samurai que nós vemos, então acaba se reportando dizendo que o Mononoke acabou sendo derrotado e as crianças acabam contando, né, o que aconteceu, que tinha um Mononoke lá na torre do relógio e que um cara apareceu com uma espada gigante e acabou derrotando ele. Essa samurai acaba se perguntando se foi um outro samurai mediano que derrotou aquele Mononoke, mas que não havia nenhum relato de um samurai ter derrotado o Mononoke naquele local. E se pergunta quem poderia ter sido. E nós vemos o Sasaki e o Kusanagi ali comendo, e o Kusanagi acaba dizendo que isso é muito delicioso, né, e acaba agradecendo. O Sasaki acaba dizendo que é um símbolo de parceria, e nós vemos no olhar do Kusanagi que ele ficou super feliz, né, já que ele acabou ganhando um parceiro. O Sasaki acaba perguntando se ele sabe trabalhar junto e que junto eles fizeram uma promessa aonde eles criariam um mundo feliz e gentil. E o capítulo termina assim, né, com os dois comendo ali no pier e formando uma bela parceria. Galera, eu confesso que eu gostei bastante desse shonen. Eu vou estar acompanhando ele e vou estar trazendo ele aqui pro canal, né. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse mangá e eu espero muito que vocês venham acompanhar junto comigo aqui, já que eu vou estar trazendo esse mangá aqui pro canal, capítulo após capítulo, e provavelmente os fãs, né, que vão conhecer e vão gostar dessa obra, provavelmente também vão vir aqui pro canal e vão estar acompanhando junto com a gente. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like, se inscreve aí, vocês vão estar ajudando bastante. Já é? Tamo junto, meus otakus lindos maravilhosos. Fui! 頑張れ頑張れ先輩頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ